A gente vai falar agora de economia, né? Todo mundo estava puxando essa deixa, esse tema, porque a economia brasileira tá indo bem, viu? Está despiorando numa velocidade impressionante. E o Fundo Monetário Internacional aumentou para 1,7% a projeção de crescimento econômico do Brasil este ano, mais do que o dobro do previsto pelo próprio FMI em abril. E o fundo também prevê agora que o crescimento global, mundo todo, será menor, 3,2% em vez de 3,6%. A última semana no Brasil teve números positivos, nova queda no preço da gasolina e taxa de desemprego no menor patamar desde 2015. Só em junho foram criados quase 300 mil postos de trabalho com carteira assinada. Na Argentina, a situação é bem diferente. Até grupos que ajudaram a colocar Alberto Fernandes no poder foram às ruas contra o governo. E o país trocou, pela terceira vez, em um mês, o ministro da Economia. Sérgio Massa, que era presidente da Câmara dos Deputados, agora vai comandar o Superministério de Economia, Produção e Agricultura. Ana, começo por você. Então, é isso. O mundo, né, tem uma previsão de piora, mas o Brasil tem uma previsão de melhora. E eu agora estou apresentando o jornal da Rede TV, o Rede TV News, que tem como comentarista o Silvio Navarro, e colado nele tem uma outra comentarista. E o Silvio, essa semana, na sexta-feira, ele fez o primeiro comentário, né? A ordem vai sendo invertida dia a dia. E ele falava, pois é, a taxa de desemprego no Brasil está caindo bem. Agora, o pessoal da oposição vai vir com um mais, né? E terminou o comentário dele dessa forma, e a outra comentarista começou exatamente. A taxa de desemprego no Brasil está caindo, mas o rendimento dos brasileiros é por aí sempre. Na verdade, né, virou uma chacota, o mais, e também o Brasil despiora, né? Enquanto o mundo desmelhora, né, alguma coisa assim, para tentar colocar aí na conta do presidente alguma coisa negativa. Lacombe, em janeiro de 2020, eu fui até a Flórida encontrar nosso querido Rodrigo Constantino, e na casa dele nós fizemos uma reunião para os patrons dele, né? E eu me lembro direitinho, Consta, que havia uma senhora que falávamos da eleição de Donald Trump, né, do futuro do Brasil também. Isso foi até antes da pandemia, janeiro de 2020. E ela dizendo que ela era conservadora, /liberal, mas que ela não conseguia gostar de Donald Trump. E eu me lembro dizendo para ela, a senhora não tem que gostar do Donald Trump, a senhora tem que gostar das ações do Donald Trump, das políticas do Donald Trump, da reforma tributária do Donald Trump, do corte de impostos do Donald Trump, os tweets malcriados dele. Isso não enche barriga de ninguém, isso não coloca mais dinheiro no bolso de ninguém, e isso é o que nós temos que olhar também para 2023, né? A pasta técnica que nós temos, eu acho que nunca tivemos, o Augusto pode até falar melhor sobre isso, uma pasta técnica tão grande assim, pastas técnicas, né, nos ministérios. Eu quero trazer um vídeo antes do comentário do nosso economista, o Constantino, porque esse vídeo é de 23 de fevereiro desse ano, e era de uma conferência sobre economia, onde o ministro Paulo Guedes... Primeiro que ele demonstra um patriotismo inacreditável, porque há quase 4 anos nós estamos ouvindo que o ministro vai sair, e o ministro continuou colocando ali o Brasil acima de tudo, sua responsabilidade, seu patriotismo. E nessa conferência chamada de Perspectiva Econômica Brasileira, 23 de fevereiro desse ano, ele, com uma capacidade técnica impressionante, ele já aponta os caminhos do que está acontecendo hoje, em julho de 2022. Mensagem final. Vão rever o crescimento lá fora para baixo o ano inteiro. Vão rever o crescimento para cima o ano inteiro do Brasil. Nós vamos crescer e eles vão errar de novo. E vão errar lá fora também, porque estão errando. Dormiram no volante os bancos centrais no mundo inteiro. A inflação é mundial. O nosso acordou primeiro, foi o que acordou primeiro, porque estava aceso aqui em relação ao ambiente brasileiro.
mas eles todos estavam bombando, há anos, há décadas, na verdade, e a inflação que chegou lá, chegou para ficar. Nós vamos assistir um agravamento da situação internacional. Não estou nem falando só da geopolítica. A geopolítica está séria lá também, mas estou falando da economia. Crise energética e inflação subindo no maior país do mundo, e vai subir na Europa também. E eles vão rever o crescimento para baixo o tempo inteiro. E nós somos uma economia continental. Nós temos dinâmica de crescimento própria. Eles avançaram durante 2 décadas, enquanto nós estávamos descendo, nos estagnando. Agora eles vão descer. Eu disse isso em Davos, eles estão em desaceleração sincronizada. E agora vai ser desaceleração sincronizada com inflação. E nós, ao contrário. Nós vamos reduzir a inflação já esse ano e vamos rever o crescimento o ano inteiro para cima. Podem acreditar no Brasil, porque nós já estamos num caminho bem melhor, dias melhores à frente. Bom, é isso. E Paulo Guedes, altamente técnico e patriota, mostra os caminhos que o Brasil vinha tomando e os resultados que isso daria. E enquanto nós aqui nos Estados Unidos, né, Constantino um pouco melhor que eu lá na Flórida, com um governador absolutamente responsável e liberal, aqui ainda estamos na República Soviética da Califórnia, mas o americano hoje amarga uma inflação de 9,1% ao ano e já com uma recessão técnica. Consta. Olha, Combi, exatamente isso, né? E, na verdade, bom, em primeiro lugar, a capacidade de previsão do Paulo Guedes eu conheci de perto, né? Ele realmente é um analista de cenário fantástico. Em relação ao que está acontecendo com o Brasil, que vai à contramão do resto do mundo, que está descendo ladeira abaixo enquanto o Brasil está melhorando, isso nos lembra da importância do contexto nas análises. É claro que o cara que está numa situação ruim, a fotografia ali ruim, para ele não interessa de quem é a culpa, ele quer mudança, muitas vezes ele é um alvo fácil do demagogo, porque ele quer algum tipo de mudança e ele vai culpar o governo e tudo mais. As narrativas pipérnicas, elas usam exatamente isso. Elas ignoram que com o começo do governo do PT havia o fator China, bombando commodities, e o Brasil cresceu muito menos do que os seus pares internacionais emergentes, enquanto que hoje há uma pandemia, um lockdown pregado por essa turma de oposição, e o presidente foi um dos únicos contrários a essa insanidade, né? E depois da pandemia emenda uma guerra de 2 produtores de combustível, de energia e de grãos. Quer dizer, o mundo viveu um cenário bastante adverso e atípico. E aí, mesmo assim, o Brasil está conseguindo se destacar em relação ao resto do mundo. A inflação no Brasil, que já está caindo, ela está num nível abaixo da inflação na América. Nos Estados Unidos, que historicamente tem inflação de 2% ao ano. Enquanto que o nosso vizinho, a Argentina, que a mídia esqueceu que existe, apagou do mapa, ninguém mais fala, a Argentina está num caos. Saqueadores para tudo que é lado sendo preso, manifestação o tempo inteiro, todo mundo arrependido, pesquisa mostrando que 20% no máximo que é a continuação dessa turma aí do lulismo, né? Então a Argentina em frangalhos, e a turma antes falava que inveja de um país que tem um presidente numa pandemia. Tá aí o resultado. E aqui nos Estados Unidos, Lacombe, a coisa está tão estranha que colocaram um sujeito senil que ficou a candidatura inteira escondido num sarcófago no porão e a mídia fingindo que não tinha que fazer pergunta difícil. Quando surge o laptop do filho, altamente comprometedor, a imprensa e as redes sociais tentam espantar isso e tirar do debate, né? E calar quem fazia perguntas incômodas. E agora está todo mundo também já arrependido. Dentro do Partido Democrata, 3/4 dos entrevistados não querem Joe Biden como candidato de reeleição em 2024. 3/4. E veja, um número assustador de mais ou menos 1/3 diz que se for o Joe Biden, nele não vota. Democratas, membros do Partido Democrata, não é independente ou qualquer um. Democratas vão votar em republicano se for o Joe Biden o candidato, porque estão vendo a cagada que fizeram cá entre nós. E nós avisamos, né? Mas tinha jornalista, torcedor dizendo: agora a normalidade vai voltar ao mundo, o adulto estará de volta ao comando, né? Tá aí a lambança. Agora veja,
O que a Casa Branca está fazendo com esses dados econômicos terríveis? Reinventando a definição de recessão técnica. Como nós vamos ter 2 trimestres de queda, isso define recessão técnica, ponto. Próxima pauta. Mas o Joe Biden está falando o seguinte, não, veja bem, tem outros dados positivos, agora entrou mais a favor. É recessão, mas não é recessão, porque isso. Aí teve jornalista que falou assim, mas vem cá, o senhor está querendo redefinir o conceito de recessão técnica? E aí a porta-voz que está lá por outros quesitos identitários, né, não sabe nem o que fala, tadinha, ela vai lá e sai pela tangente, se enrolou toda na resposta, porque eles estão tentando redefinir a definição de recessão técnica, no afã de que se você sumir com a palavra, o fato desaparece. Isso é ou não é a marca registrada da esquerda? Vamos ver esse vídeo, então, da porta-voz da Casa Branca. No one is predicting a recession. No, we're not redefining recession. We're not in a recession. All signs are that this is a strong economy. We had this strong economic growth. It's not an economy that's in recession. That doesn't sound like a recession to me. É isso. Ou seja, se o fato está incomodando, muda o conceito, a terminologia, a semântica, para ver se ele desaparece. Isso é a marca dessa visão estética de mundo de quem não consegue entregar uma única coisa que interessa ao afegão médio, resultados concretos. Daqui a pouco eu quero saber do Augusto como é que ele analisa esse malabarismo da imprensa brasileira, que inventou esse verbo despiorar, né, que usa, tem uma coleção de conjunções adversativas, né, sempre um mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, para dizer que a nossa economia não vai, e vai. Sem a menor dúvida. Na Gazeta, não. Né? São as Nem a Revista Oeste. A Revista Oeste e a Gazeta não fazem isso aí. Os outros, o resto da imprensa velha, não noticiou nenhum desses fatos honestamente. Ou eles vêm com essa criação do que eu chamo de vigaristas da adversativa, né? Mas é aquilo aí que interessa para eles, é o que vem depois da vírgula e depois do mas. Ou eles noticiam assim ou não dão nada. Na reportagem de capa da Oeste dessa semana, o Zé Roberto Guzzo escreveu mais um texto brilhante em que ele trata dos seguintes fatos, que eu vou rememorar aqui, alguns já foram citados. Desemprego, a taxa de desemprego abaixo de 10%, pela primeira vez abaixo de 2 dígitos. PIB vai continuar subindo, e já está acima de todas as previsões feitas por esses economistas e botequim, né? Gasolina, álcool e diesel em queda, preço bem baixo. Uma colunista do Globo, no outro dia, na televisão, disse o seguinte, não, a gasolina ganhou, mas os ricos têm esses carrões, né, com aqueles tanques, onde cabe muito mais, eles é que vão lucrar, acreditem. Exportações crescendo. Crise dos fertilizantes, nenhuma crise. Não tem falta de fertilizante. Investimentos, o Brasil hoje é um dos destinos preferidos dos investidores internacionais. A arrecadação aumentou e a inflação menor que a americana. Então, notícia boa está proibida na imprensa velha, né? Agora, as notícias internas são piores. Todos os veículos estão em queda. É também por isso que eu acho que durante a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro tem de divulgar intensamente e intensivamente esses fatos. Isso sim mostra o que é um governo que obtém resultados e um governo que só fica elogiando a si próprio, como é o caso do Lula.